As ponderações que eu preciso fazer dizem respeito à minha entrevista semana passada à revista Carta Capital. Alguns irmãos ficaram inquietos e irrequietos com a minha entrevista, e eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, por que é que eu não fiz essas explicações na semana passada, quando a revista circulou? Primeiro, porque eu entendi que as coisas que eu disse ali, a minha igreja, Bethesda, teria condições de fazer uma simples interpretação de texto, quer dizer, ler e entender o que está escrito. Segundo, eu não fiz a semana passada as ponderações porque eu ingenuamente, na verdade, estava muito feliz, alegre com a entrevista e com a possibilidade de dar uma entrevista numa revista da grandeza e da amplitude da revista Carta Capital. Mas eu soube, e isso me deixou profundamente triste e chateado, algumas inquietações dentro da igreja Bethesda. Por vários motivos, que eu fiquei muito chateado com as inquietações na igreja Bethesda. Primeiro, tudo o que eu disser, o Ricardo Gondim falar, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao Ricardo Gondim, não pergunte a outra pessoa. Nenhum pastor dessa igreja é meu porta-voz. Eu falo e sustento o que falo. Ninguém precisa me explicar para ninguém. Você tem dúvida? Venha a mim e pergunte. Porque se você perguntar a outro, talvez você vai ficar mais em dúvida ainda. Porque o outro é o outro e eu sou eu. Então eu quero dizer aos membros da igreja Bethesda que eu sou acessível a todos. Não sou intocável. Vocês nunca me viram terminar o culto da igreja Bethesda e sair correndo por uma porta lateral, ou me esconder no bastidor da igreja. Eu estou aqui para responder, para conversar, e se quiser conversar mais longamente comigo, é só marcar uma hora e a gente conversa. Segunda coisa que me deixou profundamente chateado é que algumas pessoas da igreja Bethesda foram à internet ouvir o que outros pensam ao meu respeito na internet. Então deixa eu logo avisar para vocês de pronto, bate pronto. Eu sou odiado na internet. Já procurei de todas as maneiras entender por que eu sou tão odiado na internet. E vou acrescentar mais ainda. Se você se inquieta e se sente desconfortável em ter um pastor odiado por outros pastores e professores de seminário, porque eu sou odiado por pastores e por professores de seminário, Brasil afora, de norte a oeste. E quero dizer mais ainda, o tom das agressões a mim está subindo. Já me chamaram de um nome feio na internet. Ontem eu recebi um e-mail, um Twitter, de uma pessoa chamando a senhora minha mãe de dona da zona, e dizendo que ia arrancar minha cabeça. Então, se você se inquieta, você diz, por que eu digo isso? Porque o título da reportagem da Carta Capital foi O Pastor Herege. Esse carimbo está na minha testa, é o carimbo de Caim, está na minha testa, não tem para onde fugir mais. Esse rótulo é o meu. Então você diz, eu não sei se eu quero ficar numa igreja que o pastor é um herege, considerado pelos outros um herege. Eu não tenho como, porque não fui eu que me dei esse título. Me deram esse título. Mas eu digo sempre que quero apenas ser
fiel e leal à minha consciência e àquilo que eu entendo das Escrituras. O que me deixou muito chateado com a igreja Bethesda? Com muitas pessoas aqui na igreja Bethesda, é que algumas pessoas, sem lerem a reportagem, de ouvir falar, andaram pelos corredores aqui da Bethesda dizendo-se escandalizadas e assustadas comigo. E eu fiquei preocupado. Afinal de contas, eu estou aqui há 20 anos, abençoando a vida das pessoas, domingo após domingo. E você, sem ler o que está escrito, está assustado e está escandalizado comigo? Eu fico inquieto com uma coisa dessa. Se eu não for uma bênção na minha igreja, e no dia que eu não for mais, eu não me sentir mais uma bênção na minha igreja, saibam os senhores que eu terei grandeza humana de saber que estou sendo inconveniente e ir embora. Eu só quero ser bênção. No dia que eu não for, estou fora. O que na reportagem da revista Carta Capital causou escândalo? Porque o repórter me perguntou sobre a igreja evangélica nesse país, o movimento evangélico no país. Não estou falando de igrejas específicas, estou falando de um movimento que eu disse para ele que esse movimento tem claramente uma agenda de poder. O que significa um movimento evangélico ter uma agenda de poder? O movimento evangélico acredita que no dia em que nós tivermos influência como evangélicos nas instâncias de poder, no dia que o Brasil se transformar num Brasil evangélico, o Brasil estará melhor. E eu disse para ele que não. Pelo contrário, aliás, isso foi fruto de um texto que eu escrevi: Deus nos livre de um país evangélico. Eu falei, pelo contrário, é importante que o Brasil seja um país laico. Muita gente não entende essa expressão porque ela é uma expressão da ciência política e do direito. Um país laico, o que significa um país laico? É que um país que não está atrelado a uma tendência religiosa, qualquer uma. Um país laico é um país que não é religioso. Por exemplo, o Irã não é um país laico. Por quê? Porque o Irã é uma república islâmica. Nós não queremos, eu não quero um país evangélico, no sentido do Irã ser uma república islâmica. Seria horrível para o Brasil. Você imagine esses caras hoje que estão aí na mídia, essas grandes igrejas, dominando o Brasil. Seria um horror. Seria um horror. E aí ele me perguntou, se o senhor é a favor de um país laico, em que uma tendência religiosa não é a que domina e a que determina e dá as cartas, o que o senhor acha da união civil dos homossexuais? O que é que o senhor acha da união civil dos homossexuais? Se você ler a minha resposta sem ficar com ódio de mim, antes de ler e ler com a cabeça, eu disse assim: nenhuma tendência religiosa tem o direito de impor as suas convicções sobre os demais. Eu sou a favor de uma união civil de homossexuais. Aí alguém disse, o pastor Ricardo agora vai fazer casamento de homossexuais. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Se tiver algum advogado, algum jurista, algum juiz aqui nesse ambiente, há de concordar comigo que eu não estou com isso advogando casamento de homossexuais. Então eu quero dizer antes para vocês o seguinte: eu não sou homossexual. Não, é importante dizer isso.
Não tenho nenhum filho meu homossexual. Já confrontei os meus filhos algumas vezes, perguntei, fale, não somos. Não tenho nenhum irmão meu homossexual. E que eu saiba, eu não tenho nenhum primo meu homossexual. Então eu não estou defendendo causa própria, isso que eu quero dizer. Estou legislando para nada meu. Eu estou, na verdade, defendendo o que é direito. O que é direito tem que ser defendido por um pastor, mesmo que ele não concorde com a prática do outro. Voltaire, o grande iluminista do século XVI, dizia assim: eu não concordo com você, mas lutarei até a morte para você ter o direito de dizer o que você tem para dizer. Eu não concordo com você, mas eu lutarei até a morte, não por homossexuais. Eu não tenho a bandeira homossexual para defender. Eu tenho a bandeira da liberdade de um país. O que significa a união civil de homossexuais desse país? Um exemplo prático: 2 homossexuais vivem juntos, têm uma relação estável, juntos, trabalham, moram, vivem. Você diz assim, mas eu discordo. Não importa o que você concorda ou se discorda, é o fato. Eles vivem juntos. Um deles morre. Compraram casa, compraram fazenda, compraram carro. Um deles morre. O patrimônio que foi construído entre os dois é de quem? É de um irmão ou de uma tia do finado que diz assim: não, senhor, meu irmão morreu, você é gay, está vivendo com outro, meu irmão morreu, a casa é minha, por que é sua? Você é um promíscuo, um safado, você é um homossexual pecador, a casa é minha. Vocês acham isso direito? Não. O que é que o direito tem que fazer? Regulamentar o que está na sociedade. Aí alguém diz assim, mas eu não concordo com isso. Não importa se você concorda ou não concorda, tem que ser feito o direito, justiça. É justo, é certo, não importa. Agora, até aí, na cabeça de alguém, chegar e dizer, o pastor Ricardo agora vai ter professor homossexual dando aula para os meus adolescentes, é maldade. Isso é maldade no coração. E se você quer sair da Bethesda, não use isso. Saia por outros motivos. Porque eu não disse isso e nem está lá. O que eu disse na reportagem, eu sustento e vou sustentar até o fim. Porque eu não disse... Lá no Ceará tem uma expressão que diz, ele não sustentou em pé o que disse sentado. Eu sustento em pé o que disse sentado. E disse mais, que causou mais escândalo ainda entre os crentes. Nem todas as relações homossexuais, à luz do direito, são promíscuas. Não são. Imagine um homossexual, 2 homossexuais chegam diante de um juiz de direito e dizem, olha, nós vivemos juntos e eu quero colocar ele na minha dependência do seguro de saúde do meu emprego. Um juiz, não é crente, não é pastor, não está falando com o pastor, está falando com o juiz de direito. E a empresa não quer deixar. Aí o juiz diz assim, muito bem que a empresa não deixe mesmo, porque vocês são 2 safados. O juiz pode dizer isso? Claro que não. Porque ele vai dizer, com que categoria o senhor está dizendo que eu sou safado? Não, que você vive uma relação promíscua com o seu... Mas de onde o senhor tirou o promíscuo? Eu leio na Bíblia. Ele diz, mas eu não sou crente. Eu não uso a Bíblia. Eu sou ateu. Você está trazendo a Bíblia para mim? Você é juiz. Você não é pastor. Se eu quisesse que um pastor avaliasse a minha relação, eu ia na igreja. Eu estou aqui diante de um juiz.
O juiz não pode tratar o outro como promíscuo porque ele discorda, porque promiscuidade é outra coisa. Tem nada a ver, e promiscuidade tem a ver com heterossexual, ou tem a ver com qualquer outra categoria. Então, se há inquietação aqui na igreja Bethesda, é porque você não leu. Se você tiver lido o que eu escrevi lá, o que eu disse, o repórter, o jornalista escreveu, você vai ver que eu não estou levantando bandeira nenhuma. Ora, um exemplo claro. Mas se passar a lei civil no Brasil, de união civil, o governo pode obrigar a igreja Bethesda a casar homossexual? Claro que não. Da mesma maneira que eu não quero, que um homossexual não quer que o pastor determine como se comporta, porque ele não é crente, ele é budista, ele é ateu, ele é judeu, ele é o que quer que seja, ele não é crente. Se ele não é crente, eu não posso impor sobre ele os valores que estão aqui dentro da nossa... Da mesma maneira, isso só nos protege. Porque se alguém vier lá de fora querer dizer o que eu prego aqui no púlpito da igreja, em nome da lei e em nome da Constituição, eu vou dizer, não senhor, eu digo na igreja Bethesda o que eu quero. Ninguém pode censurar o que eu estou dizendo no púlpito da minha igreja. Vale para os dois lados. Então, se passar uma lei no Brasil de união civil de homossexuais, não há nenhum juiz no mundo que me obrigue a fazer casamento de quem quer que seja. Eu faço o casamento que eu quiser. Aliás, eu posso até recusar o seu casamento com outra pessoa. Eu digo, eu não caso você. Não, mas eu sou homem e mulher. Mas eu não caso. Porque você é um safado e essa mulher não merece você. Não tem nada a ver com... Ninguém me obriga a casar. Eu caso. E outra coisa, casamento da igreja Bethesda, diferentemente da igreja anglicana e da igreja católica, não é um sacramento. Nós damos uma bênção. Nós não casamos ninguém. A gente abençoa a união. E eu me recuso ou aceito a abençoar quem eu quiser. E você dizer que, se passar as leis no Brasil, a igreja Bethesda vai ser obrigada e o pastor Ricardo se obriga? Não, senhor. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Quer um exemplo? A igreja católica. A igreja católica é contra o divórcio. Existem leis no Brasil, leis do divórcio. E um padre pode olhar para um casal divorciado e dizer, eu não caso vocês. Por quê? Porque a igreja católica não casa divorciado. Não, mas a lei brasileira divorcia, mas eu não caso. E tem alguém que obrigue um padre a casar um divorciado? Por que vocês acham que o homossexual vai obrigar a pastor agora a casar homossexual? De onde foi que tirou isso? Então eu quero dar essa palavra porque eu acho importante dizer o seguinte: a igreja Bethesda não está levantando nenhuma bandeira que não seja a bandeira do direito, do certo. Conversei com o Sidney Bizarro, que é advogado e é presbítero aqui da Bethesda, e ele usou uma analogia que eu achei perfeita. Terça-feira, na reunião que tivemos dos presbíteros aqui, em que esse tema foi abordado. Ele falou, o direito, no jargão de quem estuda direito, é uma relação entre uma Ferrari e um Fusquinha. A Ferrari são os fatos. E o Fusquinha é o direito que vai normatizando os fatos. Vai controlando os fatos. Não acreditem vocês que isso aqui vai virar Não, porque outros países do mundo já adotaram isso. África do Sul, a Argentina, a Holanda, a França. Já tem leis sobre isso, claras, explícitas. E que o Brasil não virou uma Gomorra. Porque o que vira Gomorra não é se tem homossexual, não tem, porque tem. Não é o direito que vai fazer, não é porque tem uma lei que agora todo mundo vai rodar a baiana na esquina. Ou não. Isso tem a ver com... Aí eu não vou entrar porque eu acho que o debate ainda é muito prematuro. Tem que conversar com psicólogo, com psicanalista, com sexólogos, com pessoas, e ninguém ainda chegou a um consenso sobre a questão homossexual.
E eu não quero entrar nesse mérito, eu só estou entrando no mérito do direito. E algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho um filho que é homossexual, o que eu faço com ele? Não trate o seu filho como um degenerado, como um promíscuo, que você vai perder o seu filho e vai perder sua família. Não trate. E se você tem um irmão e você é crente, não trate o seu irmão e ele é homossexual, ou uma irmã que é homossexual, não trate como um degenerado que você não quer mais ver e que merece apedrejamento. Não trate. Porque Jesus não tratou nenhum pecador assim. E não há nada na história da humanidade que faça um pecado maior do que o outro. E eu acho que muitas questões são cortina de fumaça para encobrir outras. Esse nervosismo com o homossexualismo, com a homossexualidade, eu acho que encobre outras questões mais graves, que a gente não sabe lidar, da nossa heterossexualidade. Problemas graves que tem aí de pornografia, de gente que não sabe lidar ainda nem com masturbação, sabe nem como lidar com esse elemento masturbação, frigidez, um monte de problemas que tem aí, ejaculação precoce, um monte de problemas que nós temos na área da sexualidade, e aí fica esse nervosismo de não tocar no assunto. Eu acho que isso é preocupante, e eu acho mais ainda preocupante esse clima que se instaura de separar o mundo num corte de bisturi, de navalha entre os que são de lá e nós, os puros que estamos aqui hoje, que não aceitamos aquilo que é imoral. Bom, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que nós temos que lidar com essas questões com mais sobriedade. E mais ainda, se você tem dúvidas sobre as minhas posições, eu estou aberto para conversar e a dirimir qualquer dificuldade que tenha sobre essas questões. Agora, está claro, isso ficou bastante claro, e cada vez mais claro, que a Igreja Bethesda não caminha, não vai na direção da grande maioria de pastores e de professores de seminário que estão por aí. Basta você ver o nível a contundência do ódio que eles têm a mim. E muita gente fica preocupada com isso. Eu não me preocupo mais, já me preocupei há algum tempo do passado, mas eu estou... o que eu quero fazer é só abençoar a vida de vocês e abençoar todos. E achei ingenuamente, infantilmente, que a minha igreja ia receber aquela revista com grande alegria, que o nosso pastor conseguiu um espaço numa das principais revistas desse país, e que foi um espaço significativo de diálogo com a sociedade civil, e da mesma maneira que eu recebi ódio, eu recebi grandes comentários e elogios de pessoas que não são evangélicas, que disseram, finalmente, encontramos alguém com quem a gente pode conversar num nível mais sóbrio, mais que possibilita o diálogo. Então, por isso, o jornalista ficou preocupado, ele me escreveu, e eu falei para ele chama-se Gerson, eu disse, Gerson, não se preocupe, estou no meio de um tiroteio que eu nunca vi igual na minha vida, mas se você me fizesse a entrevista, eu faria ela novamente, sem nenhum problema na minha alma e no meu coração, porque Paulo diz que é bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que fala e que pensa, e eu não me condeno naquilo que falo e que penso, e é essa a palavra que eu queria dar para vocês hoje pela manhã aqui na Igreja de Bethesda.